A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Gostaria de dedicar esse programa de uma maneira especial ao meu casal pastoral auxiliar na igreja, o pastor Cláudio e a pastora Lucy. Fiquei sabendo que vão se tornar vovôs, né? E é sempre uma alegria quando uma criança adentra o lar, né? Um abraço ao Kelvin, à Heloísa, que Deus abençoe grandemente a família, a vida de vocês, e que essa criança ela possa ser a alegria da casa e vocês possam, com a graça de Deus, educá-la no caminho do Senhor, e assim ela vai crescer saudável, vai crescer na graça, no conhecimento, vai crescer em estatura, em sabedoria também diante de Deus e diante dos homens, tá bom? Que Deus abençoe, pastora Lucy, pastor Cláudio, beijo para vocês, vocês são fantásticos, vocês são demais. O texto que eu quero trabalhar com você nesse momento está no Salmo de número 30, verso de número 5. Se você puder abrir a Bíblia e conferir na Escritura, diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Presta atenção, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Há um título em cima desse salmo que, pelo menos na minha Bíblia, na minha tradução, na minha versão aqui, diz Ações de Graça pela Libertação da Morte. Ações de Graça pela Libertação da Morte. Salmos de ações de graça nós temos pelo menos 30. Entre os 150 salmos nós temos 30 que são salmos de gratidão, de ações de graça. O motivo aqui, pelo menos pelo título, diz libertação da morte, né? Quantas vezes Davi foi livre da morte? Quantos inimigos, quantas batalhas, quantas lutas ele travou, né? Sua luta contra o gigante Golias, existia um sério risco dele ser morto, dele ser atingido, né? Ele só não perdeu a batalha porque ele disse para aquele gigante: olha, você vem contra mim com lanças, com paus, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Só por isso que ele venceu, por causa da força do Senhor, da intervenção do Senhor, porque pelo tamanho, pela força, jamais ele teria conseguido. Quantas vezes Davi não se livrou das lanças que Saul tentou arrojar contra ele e encravá-lo na parede? A Bíblia diz, a Bíblia ensina. Entende? Livramento da morte. Ou talvez, quem sabe, estivesse passando por uma enfermidade, não é? Nós não sabemos, o texto ele não declara isso, não deixa isso claro, né? Então, talvez a libertação de uma enfermidade, né, de uma dor, nós não sabemos. O fato é que o texto diz que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria ela vem pela manhã. Nós vamos aprender com Davi que por mais que a noite da aflição ou da angústia ela seja longa, o sol despontará no horizonte e a alegria da vitória há de chegar. Isso é uma das coisas mais flagrantes aqui nesse texto. O salmista diz que o choro ele pode chegar ao anoitecer, ou seja, pode até durar uma noite inteira, uma noite toda. E eu sei que você em algum momento da sua vida já passou por isso. Eu sei que você em algum momento da sua vida já chorou, quem sabe a noite inteira. Eu sei que você deitou com o coração aflito, preocupado, enfim, com alguma luta, algum problema dentro de casa, algum problema na família, algum problema no trabalho, quem sabe uma dor, uma enfermidade. Eu sei que você já passou por isso, então você entende o que eu estou falando aqui. O choro de alguns pode durar até uma noite, mas a certeza é de que pela manhã esse choro vai cessar. Sabe por que Davi declarou isso? Porque as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã. A cada dia que você acorda, quem está lá primeiro é a misericórdia do Senhor. A cada dia que você acorda, por mais dolorida que tenha sido a sua noite, por mais aflitiva que tenha sido a sua noite,
A graça do Senhor vai estar lá pela manhã. Isso é uma palavra profética para a sua vida. É algo que você precisa colocar no seu coração. Quando você acordar pela manhã, você vai ver que o Senhor vai estar lá, antes de você acordar. Porque a palavra diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a aflição, ela pode chegar. E Jesus disse que nós teríamos aflições. Nós passaríamos por lutas, por provas, por tribulações. Sim, é inevitável. Enquanto nós estivermos nesse corpo, enquanto nós habitarmos na carne, é inevitável que as lutas cheguem. É inevitável. Não há como fugir disso. Eu não vou enganar você. Se você quiser, eu te dou o nome e o endereço de uma igreja que vai te enganar e vai dizer que você nunca vai ter problema, que você nunca vai passar por dificuldade, que você só vai ter vitória, que só vai ter bênção na sua vida. Mas não é assim. Não é assim. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que ao anoitecer pode vir o choro. Ele pode chegar. Por alguma outra razão ele chega. Mas a certeza é, amanhã de manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós e nós vamos sair vitoriosos de tudo isso. Há uma palavra que eu gosto demais no Evangelho de João, capítulo 16, se você puder abrir a sua Bíblia, quando Jesus diz assim: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Presta atenção, meu querido, minha querida, a vossa alegria ninguém vai poder tirar. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Peça ao Pai que a luta cesse, peça ao Pai para que você vença, peça ao Pai que Ele esteja presente na sua vida. Jesus está dizendo, a nossa alegria ninguém vai poder tirar. No verso 20 ele diz o seguinte, no final: a vossa tristeza se converterá em alegria. É palavra profética, é palavra de Deus, é palavra para você neste momento. Você que está aí, mãe, chorando, quem sabe, pela situação de um filho seu, de uma filha sua. Você que está aí chorando, quem sabe, porque foi passado para trás, porque perdeu o seu trabalho, porque, enfim, qualquer coisa tenha chegado, eu preciso dizer para você, essa luta vai passar, essa dificuldade vai cessar, essa tristeza ela vai embora e a alegria vai entrar no seu lugar. É isso que o Senhor Jesus está declarando aqui. Quantos exemplos de pessoas que nós temos na palavra do Senhor que choraram demais. Por exemplo, Ana, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, no verso 10. Quanto tempo essa mulher chorou? Ela chorou porque ela não podia engravidar. Ela chorou porque ela não podia gerar no seu ventre um filho. Para complicar as coisas, na época era possível que um homem tivesse mais do que uma esposa, e o seu marido Eucana tinha uma esposa chamada Penina, e essa mulher lhe dava filhos. Então Penina zombava de Ana porque ela não conseguia gerar. E o texto, a palavra do Senhor diz lá, depois você pode acompanhar do primeiro versículo até o 10º, que essa mulher ela chorava desesperadamente porque o sonho dela era ser mãe e ela não conseguia gerar. Um dia eles sobem ao templo e lá no templo ela começa a derramar a sua alma, derramar o seu coração perante o Senhor. Ela chorou abundantemente, até que o profeta Eli, até que o sacerdote Eli liberasse uma palavra de vida, uma palavra de vitória sobre a sua vida. E confundida como uma mulher embriagada de início, o que acontece? Ela volta para casa e ela concebe. E o que ela faz? Ela disse, se eu tiver um filho, eu vou entregar esse filho, eu vou devolver esse filho ao Senhor. E ele vai servir ao Senhor todos os dias da sua vida. E eu fico aqui pensando comigo, mas como? Nós homens não conseguimos entender as mulheres. Verdade que nós não conseguimos. Não é? A mulher chora, pede um filho e diz que vai devolver para Deus. Mas ela está correta. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que herança do Senhor são os filhos. E nós achamos que eles são herança nossa. Não. Herança do Senhor, ou seja, é o Senhor quem herda. Ele herda os nossos filhos. Na verdade, Ele nos dá por um tempo para que a gente cuide, ensine e nós os devolvemos ao Senhor. Tem uma coisa que as pessoas não entendem. Quando nós, cristãos evangélicos, pegamos uma criança
Nós não batizamos crianças, nós levamos a criança para o altar e nós a dedicamos ao Senhor. Algumas pessoas falam, nós vamos apresentar. Não. Nós não apresentamos ao Senhor, nós apresentamos à igreja. E nós dedicamos ao Senhor, nós consagramos ao Senhor. Nós estamos dizendo, Deus, o Senhor me deu, mas eu estou devolvendo, eu estou entregando nas tuas mãos, porque eu não tenho paciência, eu não tenho sabedoria, eu não tenho conhecimento. Mas o Senhor pode fazer isso. Então é a herança do Senhor, é dele. Seu filho não é seu. Sua filha não é sua. A gente fala meus filhos. Não, eles são do Senhor, na verdade. Criados como você e eu um dia fomos criados para o propósito do Senhor. Só existe uma razão para nós estarmos aqui nessa terra, que é glorificar o nome do Senhor, que é servir ao Senhor com alegria. Nós estamos aqui para um propósito santo, para satisfazer aquilo que Deus tem no seu coração em relação a nós. Quando nós entendermos isso, nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Então um dia, o sol raiou para aquela mulher. Deus atendeu a sua oração, o seu clamor, ela concebeu, teve um filho. Nós não sabemos quanto tempo ela chorou, talvez desde o início do seu casamento. E aquele marido, aquele Eucana, um dia chegou para ela e falou assim, para que chorar por filho? Eu sou melhor do que 10 filhos para você. Vai, conta outra. Eu sou melhor do que 10 filhos para você. Não, para o coração da mulher, um filho é tudo. Ela precisa, ela quer, ela deseja gerar, ter nos seus braços, acalentar, amamentar, enfim. Não vá pensando você, homenzão, aí que você é o bambambam da coisa, tá? Presta atenção no que eu estou dizendo. É melhor ir se acostumando e tratar a sua mulher com amor, com carinho, com decência, entender o seu coração, entender o seu choro, entender as suas lágrimas. É muito melhor do que ficar falando alguma coisa que não convém, tá bom? Presta atenção nisso. Segundo exemplo de uma pessoa que chorou demais na presença do Senhor está lá registrado no segundo livro de Reis, capítulo 20, do verso 1 ao verso 3. Chegou um dia na vida de Ezequias, o rei de Israel, que ele adoeceu de uma enfermidade mortal. E nós, olhando pelo contexto, se eu não me engano, o verso 8, diz que ele tinha uma úlcera. Então, ele chorou diante de Deus. O profeta chegou lá, o profeta Isaías, entrou na sua casa e falou para ele, olha, eu vim aqui com uma palavra de Deus para você. Oba! Aleluia! Palavra de Deus eu gosto, eu quero palavra de Deus. Fala para mim, profeta. E o profeta olha para ele e fala assim, põe em ordem a tua vida, porque você vai morrer. O quê? Sim, põe em ordem, acerta a tua casa, acerta a tua vida, põe em ordem tudo, porque você vai morrer. E o texto diz que quando ele escuta essa sentença, nós sempre queremos que a palavra profética seja aquela palavra que põe a gente para cima. De repente a palavra do profeta é uma palavra de morte, é uma palavra de destruição. E o texto diz que ele vira o rosto para a parede e ele chora muitíssimo. Ele chorou demais. Quanto tempo durou o choro desse homem? Minutos. Por quê? Porque assim que o profeta Isaías entregou a palavra, ele sai da casa do rei. Quando ele chega na praça central, o Senhor diz para ele, para o profeta Isaías, volta, vai lá na casa de Ezequias e fala para ele que eu ouvi a oração dele. Escute o que eu estou te falando. Eu ouvi as tuas orações, eu vi as tuas lágrimas, eu conheço o teu coração, assim diz o Senhor. Ele volta para lá e fala assim, olha, o Senhor ouviu a tua oração e ele vai acrescentar 15 anos à tua vida. Que maravilha, glória a Deus, 15 anos. Tá certo que ele fez um monte de bobagem nesses 15 anos, mas Deus ouviu a oração dele. Então, algumas pessoas passam a vida inteira chorando e orando e orando e chorando e parece que Deus está demorando. Algumas pessoas vão lá, erguem a mão, choram e clamam e em minutos Deus atende. Por que é assim? Eu não sei explicar. Eu só sei dizer que é assim. Algumas pessoas demoram para alcançar aquilo que tem lutado, mas uma coisa eu falo para você, não desanime, permaneça focado, permaneça orando, permaneça clamando, permaneça pedindo. Algumas pessoas a coisa é muito mais rápido. Eu sempre lembro de João capítulo 9, daquele cego de nascença, quando ele clama pela misericórdia de Jesus pega a sua saliva, faz um lodinho, faz um barro, olha que coisa interessante. Ele vai lá, faz um barro e aplica aos olhos do cego e fala assim, agora vai e te lava no tanque de Siloé. Gente, olha a distância.
para um cego caminhar, para um cego chegar cheio de vielas, né, de subidas e descidas até chegar no tanque de Siloé. Não era mais fácil Jesus dizer: abram seus olhos, como ele fez com tantos? Não. Ele põe lá o barrinho, né, o lodinho, manda o cara caminhar, o cara vai toda aquela distância, e daí diz o texto que quando ele lava o rosto, ele voltou vendo. Aí gera toda aquela polêmica: quem que te curou, por que te curou, e não sei o que lá, né? Mas fato é que às vezes a gente precisa penar, às vezes a gente precisa lutar, às vezes a gente precisa orar, precisa jejuar, precisa buscar a presença de Deus. Você está entendendo como a coisa às vezes é complicada? Um outro exemplo de pessoas que choraram está em Neemias capítulo 8, o verso 9 e o verso 10. Quando a nação de Israel vem voltando da deportação para a Babilônia, 70 anos de cativeiro, 70 anos de despatriamento, Neemias e Esdras, né, montaram uma equipe para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, para reconstruir as portas do templo que tinham sido queimadas, e cada um reconstruir a sua casa. Então, depois que eles terminam, em 52 dias, eles terminam de reconstruir os muros, terminam as portas do templo, cada um terminou a reconstrução da sua casa. Neemias chama Esdras, o escriba, e ele então começa a ler a lei do Senhor, de manhã até de noite. E a Bíblia diz que o povo chorava, mas chorava ouvindo a lei. Tenta imaginar você. O que são 70 anos de vergonha? O que são 70 anos sem igreja? O que são 70 anos sem a palavra de Deus? O que são 70 anos sem um sacerdote? O que são 70 anos sem comunhão, sem estar com os irmãos em um ajuntamento solene? Pensa nisso. E de repente o profeta ou o sacerdote, ele chega com a lei do Senhor, com a palavra do Senhor, e ele começa a ler a lei. Eu me arrepio só de pensar e de imaginar a cena, aquela lei do Senhor que restaura a alma, a lei do Senhor que é pura, a lei do Senhor que é mais doce do que o mel e o destilar dos favos, aquela lei de Deus entrando naqueles corações e trazendo dos olhos as lágrimas. Não era um choro de dor, não era um choro de amargura, não era um choro de desespero, mas era o choro porque a vergonha tinha ido embora. Era o choro não da aflição, mas era o choro porque agora eles tinham um motivo para congregar, eles tinham uma igreja. Era o choro porque eles a uma só voz eram o povo de Deus. Eu preciso dizer para você, o tempo da sua vergonha acabou. Chega de vergonha, chega de humilhação, chega de chorar porque foi roubado, porque foi passado para trás, porque foi logrado, porque foi tirado da sua casa, porque teve um litígio, porque teve um problema. Chega disso. É tempo de retornar aos caminhos do Senhor, é tempo de retornar à lei do Senhor. Como igreja, nós precisamos dizer: chega de vergonha. É um tempo de graça, é um tempo de misericórdia, é um tempo de vitória, é o tempo do favor do Senhor. Estamos vivendo nessa dispensação do favor e da misericórdia do Senhor. Nós somos o seu povo, você é povo, você pertence ao povo de Deus. Olha que maravilha. É isso que o texto está dizendo. Em Isaías capítulo 61, no verso 7, diz o seguinte: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Olha que promessa tremenda. Tudo em dobro. Não para o lado ruim, não para o lado negativo, não para aquilo que causa dor, não para aquilo que causa aflição, mas o dobro da bênção, o dobro da alegria, o dobro da unção, o dobro da presença, o dobro da misericórdia, o dobro da graça. Presta atenção, meu amado, minha amada, no que a palavra do Senhor está ministrando ao seu coração neste momento. Nós não podemos viver abaixo disso. Nós não podemos viver com menos do que isso, porque é a palavra do Senhor que está atestando. A palavra que foi liberada naquele dia restaurou o ânimo da nação, o choro cessou e a alegria da vitória, ela veio sobre aquele povo. Quanto tempo, eu quero perguntar para você, poderá durar a alegria de um cristão? Quanto tempo poderá durar? A alegria pode durar a vida inteira. A dos ímpios, ela é momentânea.
Os ímpios dependem de uma caipirinha. Os ímpios dependem de um forró, de um sambinha, de um vaneirão, né? Os ímpios dependem de tantos artifícios que são paliativos, que são passageiros, que são momentâneos. Mas nós temos dentro de nós a alegria perpétua do Espírito Santo de Deus, da presença do Senhor. A dos ímpios é momentânea, a nossa ela é permanente e independe das circunstâncias. Em Filipenses capítulo 4, do verso 11 até o verso 13, o apóstolo Paulo ele nos ensina uma lição preciosa. Ele fala: eu tanto sei estar pobre como rico, como humilhado, como exaltado, ter fartura, ter falta, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso estar bem, posso estar mal, posso ter fartura, posso ter falta, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não posso esquecer dessa parte final, naquele que me fortalece. Mas antes disso, ele usa uma frase que a gente, querendo tomar posse desse tudo posso naquele que me fortalece, a gente acaba esquecendo quando ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi, é um aprendizado. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe quando Paulo escreveu isso? Quando ele estava preso num calabouço, primeiro, segundo, terceiro andar abaixo. O primeiro fazia xixi, cocô lá em cima, vinha tudo parar lá embaixo. É assim, é bem assim. Não estou exagerando não. Tudo que era tipo de animais, de insetos e coisa havia lá. Paulo estava acorrentado a um soldado romano, não tinha liberdade de ir e vir, preso, num lugar fétido, num lugar horrível. E ele fala: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar contente quando eu estou andando num iate de luxo. Eu sei estar contente quando a minha casa está forrada de bens. Eu sei estar contente quando a minha conta bancária está recheada. Mas será que eu sei estar contente quando a enfermidade bate? Será que eu sei estar contente quando os problemas chegam? Pense, eu aprendi, diz Paulo. Eu aprendi a estar contente quando eu estava na minha liberdade e permaneço contente algemado a este soldado romano nesse lugar fétido. Eu aprendi, é um aprendizado. Por isso que essa carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, porque ele disse várias vezes: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Você não tem motivos para estar triste, não tem, porque a alegria do Senhor é a sua força. Foi isso que foi dito lá no livro de Neemias, no capítulo 8, no final do texto. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa frase. Tá bom? Deixa essa palavra, uma palavra de Deus para a sua vida, que você tenha vitória. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria, ela vai vir pela manhã. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, eu te agradeço pela tua palavra, agradeço por esse salmo que o salmista Davi compôs, talvez em um momento crítico da sua vida, em ameaça de morte, ou quem sabe com alguma enfermidade, não sabemos, mas fato é que ele compôs essas linhas, e essas linhas são altamente edificantes para nós. Ele declarou que ao anoitecer pode chegar o choro, mas a alegria vem pela manhã, e essa é a certeza que nos move. Amanhã será um novo dia, um dia de o Senhor renovar a sua graça, de o Senhor renovar a sua misericórdia, de o Senhor renovar a sua presença sobre nós. Nós cremos nisso, nós confiamos nessa palavra e vamos viver nessa certeza e nessa esperança. Eu oro, Deus, para que a tua mão continue estendida sobre esta família que recebe esta programação, Senhor, e que de uma maneira muito especial o teu Espírito Santo encontre uma forma de entrar nessa casa, de permanecer nessa casa e de imprimir essas palavras nas paredes do coração de quem a ouviu, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos assim e nós agradecemos. Amém e amém. Tá bom, gente querida? Deixo aqui o meu abraço. Que Deus abençoe a todos e vocês tenham a alegria do Senhor sempre habitando nos seus corações, tá bom? Fiquem na paz. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo
dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele